Na aula passada tínhamos falado dos determinantes, sim? E das matrizes inversas. Falamos o que era uma matriz inversa. Isso para fazer lembrar rapidamente das coisas que falamos na aula passada. Tá? Então, falamos de matrizes inversas e determinantes, sim? O que era uma matriz inversa? Uma matriz inversa, falamos de matrizes inversas sempre que tínhamos matrizes quadradas, sim? Então, para falar de matriz inversa, para isso que a matriz seja uma matriz quadrada. Ok. Então, se eu tenho uma matriz A, qual que vai ser a inversa de uma matriz A? Então, vai ser uma matriz B que multiplicada por A me dê a matriz de identidade. Se a matriz de identidade era a matriz quadrada que tinha uns na diagonal e zero nos outros elementos, sim? Os elementos fora da diagonal são zero. Então, matriz inversa da matriz A é essa matriz, que multiplicada com A dá a matriz de identidade. Existe? Nem sempre, sim? Mas quando ele existe, essa inversa é única, ok? Então, tinha uma questão, alguém perguntou lá no Classroom. Então, se temos matrizes inversas, então, poderíamos falar de divisão de matrizes? E certamente, sim, é uma forma de interpretar, sim? Se existe, por exemplo, A menos 1, poderíamos falar, por exemplo, o que seria a matriz, sei lá, a matriz, temos uma matriz A e uma matriz B, e vamos supor que a matriz B é invertível, tá? Poderíamos falar da matriz A sobre B, sim? Alguém perguntou isso no Classroom e eu achei uma pergunta muito boa. Então, deixa eu explicar só um pouquinho isso. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então, tínhamos falado de que, por exemplo, vamos supor que temos duas matrizes quadradas. Não vai importar o tamanho, tá? A e B, matrizes quadradas. Matrizes quadradas. Matrizes quadradas e B e, tá? Ou seja, existe a matriz B menos 1, sim? Existe uma matriz B menos 1, então que B com B menos 1 dá a matriz de identidade. Sim? Então, alguém falou, então daria para falar, já que o V é inversível, então existe essa matriz aqui, existe B menos 1, sim? Então, daria para falar da divisão de matrizes, isso aqui, B, isso aqui tem algum significado, sim? Então, de fato, podemos dar alguma interpretação a isso aqui, porque da mesma forma, em números, quando falamos de números, temos o quê? A sobre B, sim? O B é diferente de zero, sim? Isso aqui podemos interpretar como sendo como A, B menos 1, sim? É a mesma coisa quando falamos de números, e o B é diferente de zero. E no caso de números, o que acontece? Todo número diferente de zero tem inverso, sim? Tem um inverso multiplicativo. Em números reais, sim? A e B são números reais aqui. Então, e o B é diferente de zero. Então, ali faz sentido que essa divisão seja igual aqui. A por B menos 1, sim? Mas em matrizes, o que pode acontecer? Temos uma matriz B inversível. E como que a gente poderia interpretar A sobre B? Sim? Então, isso aqui teria sentido se fazemos isso aqui? A por B menos 1? Sim? Na verdade, não. Sim? Por quê? Porque isso aqui podemos interpretá-lo também assim. B menos 1, A. Sim? E para que essa divisão tenha sentido, essas duas coisas teriam que ser iguais. Sim? Mas sabemos que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Ou seja, não necessariamente temos isso aqui. A por B menos 1 é igual a B menos 1 por A. Sim? Então, isso não necessariamente é igual. Então, falar de uma divisão de matrizes meio que não tem um sentido definido. Sim? Porém, o que eu posso falar? Eu poderia interpretar o quê? Eu posso fazer meio que uma divisão à direita e meio que uma divisão à esquerda com o B, sim? A minha divisão à direita seria o quê? Multiplicar por B a menos 1, à direita, sim? Isso aqui. E uma divisão, digamos, à esquerda com o B seria multiplicar por B menos 1 à esquerda, sim? Então, mais ou menos assim podemos interpretar o que seria uma divisão de matriz, ok? Então, porém, não é a mesma coisa que os números, sim? Quando falo de números, eu tenho isso aqui, A sobre B. Eu posso enxergá-lo como sendo A por B menos 1 sempre, por quê? Porque os números, no caso, são comutativos, sim? A por B menos 1 é a mesma coisa que B menos 1 por A. Então, isso faz sentido. Agora, no caso de matrizes, o produto não é comutativo, sim? Então, A B menos 1 não é necessariamente B menos 1A. Então, por isso é que não
podemos dar o mesmo sentido que damos aos números, sim? Mas podemos interpretar de alguma forma o que seria aceitável, sim? Como o que seria aceitável como a definição, como uma definição de uma divisão de matrizes, sim? Poderíamos falar disso. Vamos ter duas divisões, a direita e a esquerda, sim? Eu posso dividir a esquerda e a direita por B, sim? Então são coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa que os números, mas podemos interpretar dessa forma. Ok? Então, tínhamos palavras inversas de uma matriz. Quando que a matriz tinha inversa, sim? No caso 2 por 2 sabíamos o que acontecia. Calculávamos AD menos BC, e se era diferente de zero, tinha inversa. E sabíamos calcular a inversa, sim? Era 1, multiplicávamos a quantidade 1 sobre AD menos BC, trocávamos na matriz A, trocávamos D com A, e trocávamos os sinais de C e B, sim? Essa era a inversa, ok? Já vimos isso. Vimos que uma matriz não necessariamente tem inversa, sim? E tínhamos falado de quando que uma matriz era ortogonal, sim? Esse era um nome, mais uma nomenclatura. Então, uma matriz era ortogonal quando a inversa coincidia com a transposta da matriz. Sim? A transposta, só para lembrar, a transposta de uma matriz A é a matriz cujas linhas são as colunas de A, sim? Ou, que é a mesma coisa, sim? Ou cujas colunas são as linhas de A, sim? É a mesma coisa, ok? Então, se a matriz, a inversa da matriz A coincide com a matriz A transposta, essa matriz é chamada de ortogonal, ok? É só um nome. E tínhamos falado de algumas propriedades das matrizes inversas aqui, sim? Que eram bem naturais. Então, pronto, tínhamos falado dessas propriedades e dos determinantes. O que era um determinante? Sim? Como que definimos determinante? Então, determinante, vários de vocês me falaram, me perguntaram, né, se podia calcular com a regrinha que eu uso, repetindo as filas ou repetindo as colunas, sim? Então, essa regra dá para calcular até matrizes 3 por 3, sim? Matrizes 4 por 4 não funciona mais, sim? E a forma geral de calcular um determinante de uma matriz quadrada é por cofatores, sim? A expansão de cofatores, que era isso aqui. Era isso aqui, sim? Como é que calculamos um determinante com cofatores? Primeiro, olhamos para uma linha ou uma coluna, tá? Nessa linha, pegamos o primeiro elemento, eliminamos linha e coluna, e temos uma matriz menor. Dessa matriz calculamos o determinante, sim? E esse vai ser o cofator. Aqui, tínhamos falado isso aqui. Os cofatores. O que era um cofator, sim? Então, tínhamos uma matriz quadrada e os menores e os cofatores. O menor era o quê? Justamente isso que eu estou falando agora, sim? Temos uma matriz quadrada, temos uma entrada. Pegamos uma entrada, qualquer entrada, A e J. Elimino a linha e a coluna dessa entrada. E vai ficar uma matriz menor, sim? Dessa matriz menor, eu calculo o determinante, tá? E esse vai ser o menor, tá? O menor da entrada que eu eliminei. Se temos a entrada A e J, eu faço esse processo, calculo o determinante, então esse determinante vai se chamar o menor da entrada A e J, sim? E os cofatores serão o quê? Menos 1 elevado a I mais J vezes o menor I mais J, sim? E, por exemplo, temos essa matriz A, uma matriz 3 por 3. 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2. Sim? Então, o menor da entrada 1, 1. Como que eu calculo o menor da entrada 1, 1? Primeiro, olhamos para a entrada 1, 1 aqui. Sim? Eliminamos linha e eliminamos coluna. Fica uma matriz menor, que no caso seria essa matriz aqui. Sim? Dessa matriz, calculamos o determinante. Sim? Então, o menor da entrada 1, 1 seria o quê? O determinante é 1, 2. Determina isso aí, é 0,2, 0, menos 6, sim? Então é isso. Agora, o cofator era o quê? 1 elevado a 1 mais 1, sim? 1 mais 1, que são exatamente os 1 e mais 1 daqui. Então, isso aí, vezes o menor 1, 1, sim? Então, no caso, seria 1 menos 1 ao quadrado, 1, e menos 6, sim? Então, esse era o cofator. Eu fazia o mesmo procedimento com todos. Eu podia encontrar os menores e os cofatores de todas as entradas, sim?
Então, os menores são isso e os cofatores são isso. E agora, o determinante era o quê? O determinante de uma matriz. Ou uma coluna, aqui. Alguma coluna. Agora, dessa linha ou dessa coluna, pego os primeiros elementos. Pego o primeiro elemento. Calculo o primeiro cofator. Sim? Multiplico. Faço isso com todos. O segundo elemento multiplicado com o segundo cofator. Até o último elemento dessa linha ou dessa coluna multiplicado pelo último cofator. E o determinante vai ser a soma de tudo isso. Tá? O determinante vai ser a soma de tudo isso. Então, não importa qual linha, qual... Ok. Então, não importa em qual linha ou em qual coluna eu faço esse procedimento, tá? Eu sempre vou obter o mesmo resultado, tá? Então, o determinante é esse resultado. Então, para calcular o determinante, o que eu faço? Procuro uma linha ou uma coluna e eu faço esse procedimento aqui, tá? Por exemplo, nessa matriz aqui, procura uma linha ou uma coluna e faz o desenvolvimento pelos cofatores. Tá? Então, qual linha e qual coluna eu pegaria aqui? Sim? O que eu tenho que fazer? Pega os elementos da linha e multiplica pelos cofatores, sim? Então, se eu pego elementos que são zero, já vai facilitar muito, sim? Por quê? Eu tenho que multiplicar zero por um cofator, então já não precisaria calcular o cofator, que vai dar, porque multiplicar por zero qualquer coisa é zero, sim? Então, o que eu poderia fazer aqui? Tem a matriz A aqui, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 5, 7, 2, sim? E eu poderia pegar a segunda linha, sim? Se eu pego a segunda linha, o que eu faço? A segunda linha está aqui, sim? Pego o primeiro elemento da segunda linha, o zero, sim? É o primeiro elemento, o zero. Elimina a linha e elimina a coluna. Calcula o cofator, sim? Então, zero aqui. O cofator. O determinante disso aqui vai ser o quê? O determinante de A é o quê? Zero vezes o cofator correspondente ao zero. O zero é a entrada 2, 1, sim? 2, 1. Mais, faz mesmo com o segundo elemento dessa linha. Zero vezes o correspondente a essa entrada zero. Nesse caso, esse zero é a entrada 2, 2, 2. Mais 1 vezes esse elemento, sim? O cofator, no caso, é 3, 2, 3. Então, aqui eu não preciso calcular o cofator 2, 1, sim? Que vai dar zero. Então, o determinante dessa matriz A seria unicamente 1 vezes o cofator 2, 3, sim? E para calcular o cofator 2, 3, o que eu faço? 2, 3, pega o elemento 2, 3, aqui, elimina a linha, elimina a coluna e calcula o determinante dessa matriz. Okay. Cofator era o quê? Menos 1 elevado a 2 mais 3, no caso, sim? Vezes o menor. O menor era o determinante da matriz que eu obtenho eliminando linha e coluna, sim? Então, elimino a linha e a coluna, a entrada 2, 3, e obtenho 1, 2, e eu já sei calcular, sim? Menos 1 elevado a 5 é menos 1 vezes menos 4, sim? Então, o 4 é 4. O determinante, eu poderia determinar da seguinte forma também. Determinante de passo 1, o primeiro elemento. Agora, calcula o cofator e multiplica por ele. Tá? Mais segundo elemento da primeira linha. 2, calcula o cofator, que seria 1, 2, multiplica ele e soma. E assim, até o último elemento da primeira linha. 3, agora multiplica pelo cofator, 1, 3. Sim? Faz a mesma coisa. Isso aqui vai dar 4. Tá? Porém, aqui eu teria que calcular o cofator 1. Aqui eu teria que calcular o cofator 1, 2 e aqui eu teria que calcular o cofator 1, 3. Sim? Então, qual que é o intuito aqui? Sim? Procurar ser esperto. Procurar a linha ou a fila que convém. Sim? Procurar a linha ou a fila que tem mais zeros. Que vai ficar mais fácil ali nesse caso. Sim? Ok? Então, para calcular o determinante, calculamos dessa forma. Eu faço esse desenvolvimento aqui que eu fiz aqui, com alguma linha ou com alguma coluna, com qualquer, sim? Eu poderia ter feito aqui a mesma coisa, por exemplo, com a primeira coluna. Determinante de primeira coluna, 0, sim? Então, vai dar o quê? O primeiro elemento da primeira coluna, o cofator correspondente, C1, 1, mais o segundo elemento, 0, e o cofator correspondente, o C, cofator 2, 1, sim? O 0 é a entrada 2, 1. Mais o terceiro elemento, 5, o cofator correspondente, C, 3, 1.
O 5 é a entrada 3, 1, sim? Então, pronto. Aqui eu não preciso calcular esse segundo cofator aqui, porque está multiplicado por zero. Calcular o cofator 1, 1, sim? Eu teria que calcular o cofator 3, 1, sim? Então, dá para ver que é mais fácil se eu pego linhas ou colunas que têm zeros, sim? Que têm mais zeros, porque eu preciso calcular menos coisa aí, sim? Então, mas não importa. Você pode calcular à vontade. Pega a linha ou a coluna que quiser e o resultado vai dar o mesmo. Quando faz o desenvolvimento por cofatores, o resultado é o mesmo, tá? E esse resultado é o determinante da matriz, ok? Então, por exemplo, se temos uma matriz maior, uma matriz 4 por 4 agora, temos uma matriz dessa forma: 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 5, sim? Como que eu calculo o determinante dessa matriz A? A mesma coisa, se determinante 4 por 4, eu não posso aplicar a regrinha de repetir linhas ou colunas, sim? Então, o que que eu faço? O único jeito que eu tenho de calcular determinante são os cofatores, desenvolver por cofatores. Então, procura uma linha ou uma coluna e faz o desenvolvimento, tá? Nesse caso, o que procuramos? A linha ou a coluna que tenha mais zeros, sim? Então, neste caso, vai ser a segunda linha, sim? A segunda linha aqui, ok? E agora, faz o desenvolvimento por cofatores. Ok, então o determinante já vai ser o quê? Fazemos o desenvolvimento por cofatores nessa linha aí, sim? Então, pega o primeiro elemento da linha, é o zero. Esse é o cofator correspondente do zero à entrada 2, 1, sim? Então, é o cofator 2, 1. Mais segundo elemento dessa linha, zero, vezes o cofator correspondente a esse zero. Zero, nesse caso, está 2, 2. Mais o fator 4, 1, sim? Aqui, 0 vezes o cofator 2, 2, sim? Então, aqui não precisa calcular mais, que é 0. Então, isso aqui seria 1 vezes o cofator 3, 1. Como que eu calculo o cofator 3, 1? Olha para a entrada 3, 1. Peraí, entrada 2, 3 aqui, né? O 1 é a entrada 2, 3. E o outro 1 é a entrada 2, 4. Olha para a entrada 2, 3, que é esse 1 aqui. Elimina a linha, elimina a coluna, calcula o determinante e esse é o menor, sim? E para calcular o cofator, o que eu faço? Menos 1 vezes a 2 mais vezes o menor, sim? O menor é o determinante de linha e coluna. Então, minha linha e coluna. Elimina a linha e essa coluna. Esta com a 1, 1, 2, 5, 3, mais 1 vezes o cofator 2, 4. 2 mais 4 vezes o menor, 2, 4. O menor 2, 4 é o. Então, elimino a segunda linha e elimino a quarta coluna. Tá? Então, resta a matriz 1, 1, 0, 5, 3, 2, 2, 2, 3. Sim? Então, agora, calculamos esses determinantes aqui. Primeiro, menos 1 elevado a menos 1. Então, aqui vai dar menos 1 esse determinante aqui. Para calcular esse determinante, o que eu faço? De novo, aqui já poderia aplicar a regrinha, sim? A regrinha de 3 por 3, porque eu sei que a regrinha vale. Sim? Então, pode aplicar a regrinha aqui para calcular esse determinante. Ou fazer, de novo, calcular os cofatores, tá? Mas, como sabemos que a regrinha vale em matrizes 3 por 3, vamos aplicar a regrinha já. Então, calcula esse determinante com a regrinha. Bem, continuando aqui o desenvolvimento, após a gente selecionar a linha e montar todo o nosso desenvolvimento com fatores, basta agora fazer justamente achar o determinante dessa matriz 3 por 3. E bem, a gente pode fazer isso utilizando a lei de Sarros, que a gente vai simplesmente pegar a diagonal aqui principal dessa matriz. No caso, primeiramente a gente repete as duas primeiras colunas e nessas diagonais a gente vai multiplicar da esquerda para a direita e somar e a gente vai subtrair pela multiplicação da direita para a esquerda. Então, seguindo essa lógica, a gente tem aqui 1 vezes 3 vezes 5, a gente vai ter 15, mais 1 vezes 1 vezes 2, mais 2, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20. Então, essa foi essa primeira parte aqui dessa diagonal.
Agora a gente vai subtrair pelo valor da multiplicação no outro sentido. Então, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, esse primeiro determinante ele vai ser dado por 15 mais 20, 35. 35 mais 2, 37. Menos 25 mais 14 vai dar 39. Então, esse determinante aqui dessa matriz 3 por 3 ele vai ser igual a menos 2. E esse menos 2 vai ser multiplicado por esse menos 1 aqui. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a 2. Então, essa parte do meu determinante da nossa matriz original, 4 por 4, vai ser igual a 2 mais a soma dessa outra matriz aqui. No caso aqui, a gente tem que vai ser 1 vezes menos 1 elevado ao número par. Então, esse menos 1 fica positivo. Então, ainda que vai ser 1 multiplicado pelo determinante dessa matriz de 3 por 3. Então, seguindo a mesma ideia, a gente vai aqui fazer, utilizando a regra de Sarros, a gente vai, de novo, duplicar, né, essas duas primeiras colunas e botar aqui do lado da direita. E a gente vai fazer a multiplicação, né, nesse sentido, de da esquerda para a direita e depois subtrair da direita para a esquerda. Então, 1 vezes 3, a gente vai ter 3 vezes 3, 9, mais 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 0 vezes 5, 0, enfim, qualquer valor multiplicado por 0 dá 0. E agora a parte da subtração. Então, a gente tem 1 vezes 5, 5, 5 vezes 3, 15. E aqui a gente tem 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. E a gente vai ter aqui que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, aqui a gente tem o 0. E aqui a gente fica com 13 menos 15. 15 mais 4 dá 19. 19 menos 13 menos 19. Isso aqui vai dar para a gente menos 6. E aqui a gente tem que o determinante de A vai ser menos 2 mais menos 6. E isso aqui vai dar para a gente menos 4. Então, esse aqui vai ser o resultado da nossa determinante, dessa nossa matriz 4 por 4. Através da... Resolvendo aqui essa matriz 6 por 3, através da regra de Sarros. Primeiro, uma coisa que notar já no começo, se temos duas matrizes quadradas, tá? Do mesmo tamanho, uma matriz A e uma matriz B, do mesmo tamanho, tá? Ok. Então, se temos duas matrizes do mesmo tamanho, duas matrizes A e B do mesmo tamanho, o determinante não se distribui com a soma, sim? Ou seja, o determinante da matriz A mais B não é a mesma coisa que o determinante de A mais o determinante de B, tá? E aqui temos alguns exemplos. Se temos a matriz a matriz 1, 0, 0, 2, a matriz B, 0, 1, 2, 0, e a matriz C, 3, 0, 0, 3. Tá? Então, calculamos o determinante de A. O determinante de A é 2, sim? 1 vezes 2, menos 0 vezes 0, 2. Determinante de B, 0 vezes 0, menos 2 vezes 1, menos 2. E o determinante de C, 9, sim? Se calculamos A mais B é a matriz, aqui não calcularam, aqui não está escrito, né? Mas podemos calcular A mais B. Seria o quê? Na primeira entrada seria 1, sim? Depois, na entrada 2, 1 seria 1 também. Deixa eu calcular aqui melhor, que é mais fácil. 1, 0, 0, 2. A matriz A é 1, 0, 0, 2. A matriz B é a matriz 0, 1, 2, 0. 0, 1, 2, 0, sim? Então, a matriz A mais B é a matriz 1, 1, 2, 2, sim? Agora, se calculamos os determinantes de A mais B, seria quanto? 1 por 2 menos 2 por 1, sim? 2 menos 2, daria 0. Agora, o determinante de A é fácil calcular, sim? É 1 vezes 2 menos 0 vezes 0, é 2. E o determinante de B é 0 vezes 0 menos 2 vezes 1.
menos 2, sim? Isso. Então, nesse caso, eles coincidem. Isso. Então, nesse caso, temos isso, que eles coincidem. Determinante de A mais B é igual a determinante de A mais determinante de B, sim? Mas isso aqui foi por acaso, porque, em geral, isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui foi sorte mesmo, foi a forma das matrizes que deram para ter essa igualdade. Mas, em geral, essa igualdade não é verdade. E aqui temos outros exemplos. Aqui temos outros exemplos. Sim? Temos a matriz B, a matriz A mais C. Se calculamos a matriz A mais C, vai ser a matriz que tem 3 na primeira, na entrada 1, 1. Na entrada 1, 2, tem 1. Na entrada 2, 1, tem o 2. E na entrada 2, 2, tem o 3. Sim? E o determinante de A mais C vai dar 20. Tá? Vou colocar aqui o C, vamos calcular. Tá? B é isso e C é 3, 0, 0, 3. Sim? Ok. Determinante de C aqui, podemos calcular. Determinante de C é 9. Sim? Agora, A mais C. A mais C vai dar o quê? Somamos 3 com 1, 4. 0, 0 e 5. Sim? Então, determinante de A mais B, de A mais C, seria o quê? 4 vezes 5 menos 0 vezes 0. 20, sim? E se calculamos determinantes de A mais determinantes de C, isso aqui vai dar 2 mais 9, sim? É 11. Então, isso aqui não é 20, não é o determinante de A mais C, sim? Então, em geral, não vale isso. Não vale que o determinante de a soma de duas matrizes é a soma dos determinantes, tá? Em geral, não temos isso, ok? Aqui temos vários exemplos. Aqui já temos alguns exemplos, sim? Ok. Porém, agora, quando eu faço o produto, aí sim, aí eu tenho uma igualdade. Então, para quaisquer duas matrizes da mesma ordem, sim, tem que ser da mesma ordem, A e B, o determinante de A por B é o determinante de A vezes o determinante de B, tá? Então, na soma não vale, mas no produto sim. Na soma nem sempre é verdade, mas no produto sim. Sem importar qual matriz A e qual matriz B eu pegue, o produto, o determinante do produto A por B é o determinante de A vezes o determinante de B, tá? Isso aí vai valer sempre, 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 ok? Ok, outra coisa que, umas propriedades aqui que temos que ter em conta para fazer cálculos com determinantes é a seguinte. Primeiro, a primeira propriedade, que é uma observação elementar. Se temos alguma linha ou alguma coluna com todos os elementos zero, então o determinante vai dar zero, sim? Claramente, porque eu posso fazer o desenvolvimento por cofatores nessa linha ou nessa coluna, sim? Onde todos os elementos sejam zero. Se eu faço o desenvolvimento por cofatores, vai dar zero, obviamente, o determinante. Ok? Então, outra coisa, o determinante de A coincide com o determinante de A transposta, sim? A transposta é a matriz cujas linhas são as colunas de A, sim? Então, dá na mesma calcular o determinante de A e calcular o determinante de A transposta, ok? E agora, se A é triangular, triangular quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, uma matriz é triangular quando os elementos que estão ou em cima ou embaixo da diagonal principal são todos zero, tá? Por exemplo, essa matriz 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 4 é triangular, tá? Por quê? Porque os elementos que estão embaixo dessa diagonal são todos zero, sim? Então, essa matriz é triangular superior, sim? Por quê? Sim? Porque unicamente tem elementos não zero acima da diagonal principal, sim? Triangular superior. E agora, essa matriz, por exemplo, essa matriz é a mesma matriz, 1, 1, aqui, por exemplo, 1, 0, 3, 0, 0, 0, também é triangular, sim? Então, por quê? Porque os elementos que estão acima da diagonal principal são zero, sim? Então, vai ser triangular quando? Quando todos os elementos que estão, ou bem, em cima da diagonal principal, ou bem, embaixo da diagonal principal, são todos nulos, tá? Então, isso é uma matriz triangular. Então, o que está falando aqui essa propriedade? Que se eu tenho matrizes triangulares, o determinante de A é o produto dos elementos da diagonal principal, tá? Ou seja,
Nesse caso aqui, por exemplo, o determinante de A, qual que seria? O produto dos elementos da diagonal principal, sim? O produto dos elementos dessa diagonal. 1, sim? O determinante de B também, a mesma coisa, sim? Produto dos elementos da diagonal principal. 1 também, sim? Unicamente porque é triangular, tá? Triangular dessa forma, pode ser triangular superior ou triangular inferior, tá? Então, quando os elementos que estão ou acima ou embaixo da diagonal são zero, eu calculo o determinante simplesmente multiplicando os elementos da diagonal principal, tá? Isso já ajuda muito no cálculo, ok? Agora, A vai ser, se A é inversível, dá na mesma calcular o determinante da inversa de A ou calcular a inversa do determinante de A, sim? O determinante de A já é um número. A inversa do determinante de A vai ser um número também, é 1 sobre determinante de A, sim? Como eu tinha falado já, dá na mesma calcular o determinante da matriz inversa ou a inversa do determinante, tá? Inversa do determinante é a mesma coisa que 1 sobre o determinante de A, ok? E se a matriz A é inversível e a inversa coincide com a transposta, então o determinante de A é menos 1, o determinante de A da inversa vai ser o menos 1 ou vai ser 1, sim? Tá? Isso é fácil de ver também. Por quê? Porque temos o quê? Se o determinante, se A menos 1 coincide com A transposta, sim? Então temos o quê? Por definição da matriz inversa, A vezes A menos 1 é a matriz de identidade. É a matriz que tem 1 na diagonal e 0 nos outros elementos, sim? Então, o determinante de A vezes determinante de A menos 1 seria igual ao determinante da identidade, sim? Agora, a matriz de identidade é triangular, sim? Então, o determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal, sim? E na diagonal principal, a identidade tem somente uns. Então, o produto desses uns vai dar 1, sim? Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou supondo que a inversa coincide com a transposta, sim? Então, teríamos o quê? Determinante de A vezes A transposta seria igual a 1. E agora, o produto dos determinantes, o determinante do produto é o produto dos determinantes, sim? Isso já tínhamos falado aqui. Determinante de A, então isso aqui vai ser igual a determinante de A vezes determinante de A transposta. Isso aqui vai dar 1. E o determinante de A transposta, já falamos em numa propriedade aqui, é o mesmo que o determinante de A. Então, seria que determinante de A vezes determinante de A igual a 1. Ou seja, determinante de A ao quadrado tem que ser 1, sim? Então, isso implica o quê? Que o determinante de A tem que ser ou 1 ou menos 1, tá? Então, o que acontece? Quando a matriz inversa coincide com a matriz transposta, o determinante de A é bem ou 1 ou é menos 1, tá? Então, tem essas duas opções, ok? Ok, tá? Mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, se eu tenho uma matriz, tá? O determinante de A menos 1, ok. Aqui o determinante de A é mais 1 ou menos 1, sim? E o determinante de A menos 1, determinante da matriz A menos 1, também vai ser 1 ou menos 1, sim? Por quê? Porque isso aqui é 1 sobre determinante de A, sim? Agora, se o determinante de A é 1 ou menos 1, a inversa dele vai ser o quê? 1 ou menos 1 também, sim? E é isso que está falando essa propriedade aqui. Se A é inversível e a inversa coincide com A transposta, então o determinante de A menos 1 é menos 1 ou 1, ok? Mas não é verdade o seguinte, não é verdade que se uma matriz A, se temos uma matriz A e o determinante da sua inversa é menos 1 ou 1, então a matriz A tem que ser inversível, tá? Isso não é verdade, tá? O que está falando a propriedade é que se ela é inversível e A menos 1 coincide com A transposta, então o determinante de A menos 1 é 1 ou menos 1, tá? Não está falando o contrário, não está falando se o determinante é 1 ou menos 1, então a matriz tem que coincidir, tem que ser inversível, sim? Não está falando isso. Então, para ver que isso não é verdade, vejamos esse exemplo aqui. Temos essa matriz A. A matriz A, 2, 3, 3, 5, tá?
eu posso calcular a inversa dessa matriz, sim? Como eu sei que se tem inversa? Calculo AD menos BC. AD, 10, menos 9, sim? 1. Diferente de zero, então tem inversa, sim? Ok. Como calculo a inversa, já sabemos, sim? 1 sobre AD menos BC, troco as posições do 5 e do 2 e troco os sinais de 3 e 3, sim? Então, no final vai dar no final temos isso aqui. 5 menos 3 e 2, sim? Agora, a transposta, sim? Que seria 2, 3, 3 e 5, é a mesma que a matriz A, sim? Agora, se calculamos determinantes de A, o determinante de A é 1. Determinantes de A transposta, determinantes de A menos 1 seria o quê? 5 vezes 2 menos 3 vezes menos 3. 1 também, sim? E podemos ver aqui que isso que A menos 1 não coincide com A transposta, sim? Ou seja, uma matriz pode ser inversível, sim? O determinante dela pode ser 1 ou menos 1, mas a inversa não necessariamente pode coincidir com a transposta, tá? Agora, se A é inversível e a inversa coincide com a transposta, então sim, o determinante tem que ser 1 ou menos 1, tá? Ok, então, ok, vejamos esse exemplo agora. Se temos uma matriz A e é uma matriz ortogonal, tá? Tal que determinantes de A é igual a 1. Matriz ortogonal era o quê? Matriz ortogonal era uma matriz tal que a inversa coincidia com a transposta, sim? Na aula passada já falamos dessa nomenclatura, sim? Matriz ortogonal, a inversa coincide com a transposta, ou seja, é essa situação aqui, sim? Do item 5. A inversa coincide com a transposta. Então, temos isso, tá? Então, vamos pegar uma matriz ortogonal com determinante 1, tá? Porque nas matrizes ortogonais temos o quê? O determinante é 1 ou menos 1, sim? Então, vamos ver o que acontece quando o determinante dessa matriz é 1, ok? Ok, então vejamos. Essa matriz é uma matriz genérica, é uma matriz ortogonal genérica com determinante 1. E vamos ver qual são a cara desses elementos, A, B, C e D, tá? Vamos ver que esses elementos A, B, C e D são bem específicos. Não podem ser quaisquer elementos. Então, ok. Então, o determinante tem que ser 1, porque a matriz é ortogonal com determinante 1. Então, o determinante é AD menos BC tem que ser 1, tá? Ok. Agora, é ortogonal. Então, A menos 1 coincide com A transposta. Então, A menos 1 coincide com a transposta AC, BD, sim? A primeira linha da matriz transposta é a primeira coluna da matriz A, sim? E a segunda linha é a segunda coluna, sim? Então, a matriz A menos 1 é essa matriz aqui, ACBD, ok? E agora, como essa é a inversa da matriz A, o produto de A menos 1 com A tem que dar a matriz identidade, sim? Pela definição de inversa. A inversa é uma matriz tal que, multiplicada por A, dá a matriz identidade, sim? Então, a inversa é essa matriz aqui em cima. Então, multiplicamos essa inversa com o A, tá? Multiplicamos. Primeira linha, G menos 1, multiplicado por primeira coluna, G menos 1. Multiplica os primeiros elementos. A com A mais C com C, sim? Então, A quadrado mais C quadrado. Primeira linha é para a entrada 1, 2 do produto. Primeira linha, G menos 1. Segunda coluna, G, A. Multiplica A, B, menos, mais CD, sim? E aqui. Agora, entrada 2, 1. Pega a segunda linha, G menos 1, e a primeira entrada, a primeira coluna, GA. E multiplica AB menos mais DC, sim? A mesma coisa, BA mais DC. Agora, a entrada 2, 2 do produto, pega a segunda linha, G menos 1, e a segunda coluna, GA. Multiplica os elementos, BB mais DD, sim? Então seria B ao quadrado mais D quadrado, sim? Agora, isso aqui tem que ser a matriz identidade, porque isso é da definição da matriz inversa, sim? A menos 1 vezes A é a matriz identidade. Então, essa matriz que encontramos aqui, A quadrado mais C quadrado, A, B, C, D e tudo isso, tem que ser a matriz identidade. Então, se essa matriz tem que ser a matriz identidade, a entrada 1 dessa matriz tem que ser 1, sim? A entrada 2, 1, 0, a entrada 1, 2, 0 e a entrada 2, 2, 1, sim? Ok. Então, A quadrado mais C quadrado, que é a entrada 1, 1, tem que ser 1, sim?
Então, a quadrado mais c quadrado tem que ser 1. E agora, eu posso escrever, então, pelo teorema de Pitágoras, sim? Seno ao quadrado mais as identidades trigonométricas. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é 1, sim? Então, eu vou escrever esse A como sendo o cosseno de um ângulo e o C como sendo o seno do mesmo ângulo, tá? Eu não sei ainda que ângulo, eu vou tentar, tá? Mas existe um ângulo, então que A quadrado, então que A é o cosseno desse ângulo e o C é o cosseno desse ângulo, sim? Por quê? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, tá? Então, existe esse ângulo, que aqui tem que ser, os ângulos aqui em números reais são tomados em radianos, né? Então, são radianos. O θ1 está medido em radianos. Então, A é isso, cosseno desse ângulo, e C é cosseno desse outro ângulo. A mesma coisa, temos entrada 2, 2, tem que ser 1 também, sim? Então, B quadrado mais D quadrado tem que ser 1. Então, da mesma forma, eu posso escrever o B como sendo o cosseno de um ângulo e o D como sendo o seno do mesmo ângulo, sim? Então, escrever o B como sendo o cosseno de um ângulo θ2 e o D o seno desse mesmo ângulo, ok? E agora, as outras entradas, que são a entrada 1, 2, AB mais CD tem que ser 0. E a entrada 2, 1, AB mais CD tem que ser 0, sim? Então, temos isso aqui. Opa, peraí. Ah, sim. Temos isso aqui, que é a entrada da matriz, e isso aqui é o determinante, sim? Então, temos todas essas informações. O A vai ser o cosseno de um ângulo, o C, o seno do mesmo ângulo, o B, o cosseno de outro ângulo, o D, o seno de outro ângulo, e temos isso aqui, AB mais CD igual a 0, porque é a entrada que está fora da diagonal da identidade, sim? E AD menos BC, 1, porque estamos começando com isso, sim? O determinante da matriz é 1. Ok, então, na primeira dessas equações, eu vou substituir o A pelo cosseno do ângulo, o B também pelo cosseno do ângulo que ele é, o C pelo seno do θ1 e o D pelo seno do θ2, tá? Isso tem que ser igual a 0. Então, se eu faço as substituições que eu tenho, cosseno de θ1, que é o A, cosseno de θ2, que é o B, mais o C. C é seno de θ1 e o D, seno de θ2, sim? Isso tem que ser 0. Porém, eu sei das fórmulas da trigonometria, sim? Que isso aqui é o cosseno da diferença de θ2 menos θ1, tá? Então, o cosseno dessa diferença tem que ser 0, tá? E agora, eu vou fazer as substituições na outra equação, AD menos BC. Então, fazemos as substituições. A, cosseno de θ1, sim? D, seno de θ2, sim? Menos B. B é cosseno de θ2, vezes C. C é seno de θ1, sim? Então, isso aí tem que ser 1. E agora, de novo, pelas fórmulas da trigonometria, eu sei que isso aí é a mesma coisa que o seno da diferença, de θ2 menos θ1. Então, esse seno da diferença tem que ser 1, tá? Então, o que eu tenho no final? Que o cosseno da diferença θ2 com θ1 é 0. E o seno da diferença θ2 com θ1 é 1, tá? Então, não tem outro jeito. θ2 menos θ1 tem que ser π meios mais um múltiplo de 2π, um múltiplo inteiro de 2π. Ou seja, θ2 menos θ1, para conseguir o ângulo θ2 menos θ1, eu dou um número de voltas na circunferência e sumo π meios, tá? Então, não tem outro jeito. Tem que ser dessa forma, porque o cosseno da diferença é 0 e o seno é 1, ok? Então, se θ2 menos θ1 é isso, é π meios mais um múltiplo inteiro de 2π, o θ2 vai ser π meios, vai ser θ1 mais π meios mais um múltiplo inteiro de 2π, sim? Ok. E logo, então, o que podemos fazer aqui? Substituir essa informação que obtivemos. θ2 igual a θ1 mais π meios mais 2πn. Substituímos isso na expressão de B. B é o cosseno de θ2. E o θ2 é essa coisa aqui. θ1 mais π meios mais 2πn. Substituímos isso. E agora, aplicamos de novo as fórmulas da trigonometria. O cosseno da suma é o quê? Cosseno por cosseno menos seno seno, sim? Então, cosseno de θ1, cosseno de π meios mais 2πn, menos seno de θ1, seno de π meios mais 2πn, sim? Então, cosseno de π meios mais qualquer coisa aqui vai dar 0, sim? Cosseno de π meios mais um múltiplo inteiro de 2π vai dar 0.
sim? E o seno de π meios mais um múltiplo inteiro de 2π vai dar 1. Então, no final temos que o B tem que ser menos seno de θ1, tá? E se fazemos a mesma coisa com o D é o seno de θ2. Substituímos esse θ2 pela informação que temos anteriormente, obtemos que o D tem que ser cosseno de θ1, tá? Então, a matriz A, que era a matriz A, B, C, D, era uma matriz ortogonal, com determinante 1, sim? Então, se eu tenho uma matriz ortogonal com determinante 1, ela tem que ser dessa forma aqui. Tem que ser o cosseno de um ângulo, menos seno do ângulo e cosseno do ângulo, tá? Então, sempre, toda matriz ortogonal com determinante 1 é dessa forma aqui, tá? Sempre tem que existir um ângulo, tal que aconteça isso. O A seja cosseno de θ1, B menos seno de θ1, o C seno de θ1 e o D cosseno de θ1, tá? Então, na moral da história, sim, eu sei que essas contas aqui são meio chatas, mas no final, a moral da história é a seguinte: se temos uma matriz ortogonal quer dizer o quê? A menos 1 coincide com A transposta, sim? Temos uma matriz ortogonal com determinante 1, então essa matriz tem que ter essa cara, tá? Tem que ter essa cara, não tem jeito. Tem que ter essa cara para algum ângulo, tá? Então, dessa forma, eu já obtenho todas as matrizes ortogonais, sim? Pegamos um ângulo qualquer ângulo e já tenho uma matriz ortogonal, sim? E essas são todas as matrizes ortogonais, ok? Então, no fundo, a moral da história é essa. Eu conheço a cara das matrizes ortogonais, tá? São dessa forma aqui. Tem a ver com os ângulos, tá? Ok. Então, agora temos mais umas regrinhas, umas propriedades que vão nos ajudar no cálculo dos determinantes, tá? Então, vamos supor que temos uma matriz A. Sempre uma determinante, a matriz tem que ser quadrada, sim? Temos uma matriz A e vamos supor que multiplicando alguma linha ou alguma coluna por um escalar, obtemos outra matriz, sim? Uma matriz B. O determinante dessa nova matriz vai ser o escalar vezes o determinante da matriz A, tá? Ou seja, o que eu estou falando? O que eu estou falando aqui? Se eu tenho uma matriz A, tá? Uma matriz A, por exemplo, uma matriz 1, 0, 0, 2, 3, 5, 1, 2, 2. Temos essa matriz, sim? O determinante dessa matriz, como que eu faria? Tá, temos essa matriz e temos outra matriz A aqui, tá? O que eu faço com essa matriz B? Essa matriz B vai ser, por exemplo, a primeira coluna multiplicada por 2, tá? Só a primeira coluna. Então, essa matriz... E as outras colunas ficam fixas, tá? Então, primeira coluna multiplicada por 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2, tá? E as outras colunas são as mesmas que as colunas de A, tá? 0, 5, 2, tá? Então, o que está falando aqui? Então, o determinante de B vai ser duas vezes o número que eu multipliquei, a fila ou a coluna, vezes o determinante de A, tá? Então, para calcular o determinante de B, o que eu preciso? Calcular o determinante de A e depois multiplicar por 2, sim? Então, como que eu calculo? Determinante de A. Faço aqui por cofatores, sim? Pego a primeira linha, no caso, porque tem mais zeros, sim? É a linha que nos convém. Tem mais zeros. Então, o que eu faço? O determinante de A seria o quê? Primeira linha. Pega a primeira linha e agora faz o primeiro elemento vezes o seu cofator. Primeiro elemento, 1. O cofator, C1, 1. Mais 0, que é o segundo elemento da linha, vezes o cofator, C1, 2. Mais 0, terceiro elemento da linha, e o cofator, 1, 3. Sim? Não preciso calcular esses aqui, porque são 0. Sim? Então, preciso calcular somente o primeiro cofator. Cofator 1, 1 é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o menor da entrada 1, 1. Sim? O menor da entrada 1, 1. Elimino linha e elimino coluna dessa entrada. Então, resta 3, 5, 2, 2. Sim? Então, isso aqui vai dar 1 vezes 1 mais 1, 1 elevado ao quadrado dá 1. E o determinante dessa matriz é 3 vezes 2 menos 2 vezes 5, sim? Menos 4. Então, é menos 4, sim? Esse é o determinante de A.
E agora, olha a matriz B. A matriz B é outra matriz, sim? Que eu obtive como? A primeira coluna de B é 2 vezes a primeira coluna de A. Então, nesse caso, eu não preciso calcular de novo o determinante de B por separado. Então, esse determinante de B vai ser simplesmente o quê? O número 2 que eu multipliquei as colunas de A, uma coluna de A, vezes o determinante de A, tá? Que é menos 4. Então, é 2 vezes menos 4, menos 8, tá? E assim, eu poderia fazer a mesma coisa com qualquer outra coluna aqui, por exemplo, se temos essa matriz C, que seja 1, 2, 0, 0, não, aqui, 1, 9, 6, 0, 5, 2, tá? Então, como que eu obtive essa matriz C? Como foi que eu obtive a matriz C? Peguei a segunda coluna da matriz A e multipliquei por 3, sim? E as outras colunas são as colunas da matriz A. Tá, então, eu peguei uma coluna e multipliquei pelo 3. Então, o determinante desse C vai ser o quê? 3 vezes o determinante de A, tá? Isso aqui vai dar menos 12, tá? Então, conhecendo um determinante, já dá para calcular vários, sim? Por exemplo, se tem outra matriz aqui, A, B, C, D, tem essa outra matriz aqui. 2, 0, 0, menos 8, menos 6, menos 10, 2, 2, 2. Como que eu obtive a matriz D? Peguei a matriz B e multipliquei a segunda linha por menos 2, sim? Então, eu não preciso calcular de novo o determinante da matriz D. O determinante dessa matriz D vai ser o quê? Determinante de D vai ser o número pelo qual eu multipliquei, ou seja, menos 2, sim? Vezes o determinante de B, sim? O determinante de B eu já sei qual que é menos 8, sim? Então, o determinante dessa matriz D vai ser menos 2 vezes menos 8, 16, tá? Então, é assim que eu uso essa propriedade, tá? Ok. Então, isso é a primeira propriedade. Temos um elemento, temos outra matriz, tá? Que alguma linha ou alguma coluna da matriz é obtida da mesma linha ou da mesma coluna da matriz A multiplicado por algum elemento, por algum número, tá? Então, nesse caso, é suficiente conhecer o determinante de A para conhecer o determinante da outra matriz B, tá? Ok. Então, na segunda propriedade, o que está falando? Se temos uma matriz A, então que alguma linha ou alguma coluna se escreve como uma soma, tá? Uma soma de duas coisas, de duas linhas ou de colunas de outras matrizes, tá? Onde as linhas e as colunas, deixa eu ver como explico isso aqui. Isso aqui é mais fácil de explicar com um exemplo, tá? Deixa eu explicar assim melhor. Vou explicar isso aqui. Se temos a matriz A, por exemplo, que seja essa matriz aqui, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 1, 2, 3, tá? E temos a matriz B, por exemplo, que seja, deixa eu ver aqui, não, aqui temos um exemplo. Temos um exemplo aqui. O que está falando a propriedade 2? A propriedade 2 está falando o seguinte, deixa eu ver aqui. Temos essas três matrizes, tá? Ok, essas três matrizes. Agora, olha para a segunda linha dessas matrizes, das três matrizes, A, B e C, tá? Então, olha para a segunda linha da matriz A. Menos 1, 1, 1, sim? E agora, olha para a segunda linha da matriz B e da matriz C, sim? A segunda linha de A é a segunda linha da matriz B mais a segunda linha da matriz C, sim? E as outras linhas são as mesmas linhas de A, sim? Então, nesse caso, quando estamos nessa situação, como calculamos o determinante de A? O determinante dessa matriz vai ser o determinante de B mais o determinante de C, tá? Então, nesse caso, se temos uma matriz e temos alguma linha ou alguma coluna, tal que essa linha ou coluna se escreve como soma de alguma linha ou alguma coluna de duas matrizes, tá? Tal que as outras linhas em questão são as mesmas que a matriz A, tá? Ou seja, mas nessa situação é mais fácil explicar com um exemplo do que falar em geral, sim? Temos essa matriz a segunda coluna dessa matriz, a segunda linha, perdão, dessa matriz A é a soma da segunda linha da matriz B
com a soma da segunda linha da matriz C. E as outras linhas das matrizes B e C são as mesmas que as matrizes A. Sim? Então, o determinante de A vai ser o determinante de B mais o determinante de C. Tá? Então, qual que é a vantagem aqui? Que se eu tenho essa situação aqui, o determinante de B pode ser fácil de calcular também. E o determinante de C também pode ser fácil de calcular. Então, eu teria dois determinantes fáceis de calcular, para calcular o determinante de A. Sim? Por exemplo, nesse caso específico, o B é uma matriz triangular, sim? Tem somente zeros embaixo da diagonal principal. Então, se tem uma matriz triangular, o determinante da matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal. Então, o determinante de B é 1. Sim? 1 vezes 1 vezes 1. 1. Agora, o C. Olha para o C. O C tem uma coluna nula. Sim? E já falamos anteriormente. Se tem alguma linha, alguma coluna nula, o determinante dessa matriz é 0. Então, o determinante de C é 0. E o determinante de A é 1. Logo, o determinante de B é 1. Então, o determinante de A é o determinante de B mais o determinante de C. Ou seja, 1 mais 0. Sim? Então, tem que ser 1. Sim? E é isso que está falando aqui. Tá? É isso. Então, essa é uma propriedade bem importante, sim? Porque podemos decompor de alguma forma o determinante em coisas mais fáceis de calcular, tá? Por exemplo, aqui, se eu não soubesse, teria que calcular com os cofatores, sim? Mas sabendo essa propriedade, já dá para fazer mais coisa, sim? É mais fácil calcular o determinante de A e o determinante de B, sim? É só batendo o olho que eu já consigo o resultado. Então, é a importância dessas propriedades, sim? Facilitar as contas, as operações. Ok. Então, isso, e agora, se temos duas linhas proporcionais, tá? Se na mesma matriz A temos duas linhas e uma é o múltiplo da outra, então o determinante dessa matriz é zero, tá? Ou seja, por exemplo, temos uma matriz A dessa forma aqui. 2, 2, 2 e 1, 1, 1, por exemplo. Então, aqui temos que a segunda linha é um múltiplo da primeira linha, sim? É a primeira, não, é da terceira linha. É a terceira linha multiplicada por 2, sim? Então, nesse caso, quando alguma linha ou alguma coluna é múltiplo de alguma linha ou alguma coluna, respectivamente, sim? Então, esse determinante é zero, tá? Então, é um múltiplo de alguma, nesse caso, a segunda linha é um múltiplo da terceira linha, sim? Por exemplo, matriz não é zero, não. O determinante de A é zero, tá? Se tivéssemos, por exemplo, essa matriz B, a matriz 1, 2, 3, tá? E 0, 50, 115. Aqui tivéssemos 2, 4 e 6, sim? O determinante da matriz B seria zero, sim? Por quê? Porque, neste caso, a terceira coluna é um múltiplo da primeira coluna, sim? É duas vezes a primeira coluna. Então, quando acontece isso, tem duas colunas ou duas linhas, sim? Numa mesma matriz. Então, que uma é múltiplo da outra, o determinante tem que ser zero, automaticamente. Tá? Não precisa calcular. Tá? E é fácil mostrar isso também nas notas de... Tem um material, assim, um material que está disponível no Classroom, que eles fazem as contas com isso, mostram por que isso é verdade, sim? Ok. Uma quarta propriedade é a seguinte: se eu troco o lugar das linhas, se eu troco a posição de duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o determinante dela troca de sinal, tá? Ou seja, por exemplo, de novo, temos uma matriz A aqui. Temos uma matriz A, 1, 2, uma matriz que já tenhamos calculado o determinante. Melhor. Essa matriz, tá? 1, 0, 0, 0, 2, 3, 5, 1, 2, 2. 1, 0, 0, 0, 2, 3, 5. Já esqueci. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Tá? Que já vimos que o determinante dessa matriz A era menos 4, sim? Aqui. Então, o determinante de A é menos 4. Determinante de A, opa, menos 4, sim? Agora, se temos essa outra matriz, B, essa outra matriz é a seguinte: 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 5. Qual que é o determinante de B? Sim? Como que eu obtive o B?
O B foi obtido de A fazendo o quê? Trocando a segunda e a terceira linha de posição, né? Então, nesse caso, quando eu faço essa troca uma coluna por outra, ou uma linha por outra, o determinante dessa matriz é menos o determinante de A, sim? Que nesse caso seria 4, sim? Então, percebe que não são as mesmas matrizes, sim? Eu teria que fazer de novo a conta em B, o desenvolvimento por cofatores, sim? Mas agora, com essa propriedade, o que eu faço? Já é automático. É só trocar o sinal do determinante de A, sim? Então, quando temos essas situações, é fácil calcular determinantes. Ok. Temos isso. E agora, se somarmos uma linha a uma linha ou coluna de A, um múltiplo de outra linha ou coluna de A, então o determinante não se altera, tá? Então, isso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui. Pega uma matriz A, tá? Numa linha, você faz somar ou diminuir qualquer coisa, um múltiplo de outra linha, tá? Então, o determinante não vai se alterar. Ou seja, por exemplo, aqui, temos essa matriz A com determinante menos 4, tá? E peguemos essa matriz C. Essa matriz C que seja, por exemplo, que seja 1, 0, 0. Aqui que seja 4, 3, 5. 1, 2, 2, tá? Qual que seria o determinante dessa matriz? Como que eu obtive essa matriz C? O que eu fiz? A segunda linha de A, eu somei duas vezes a primeira linha de A, sim? Então, pega aqui, soma a segunda linha, a primeira linha multiplica por 2 e soma com a segunda linha, sim? Ou seja, multiplicou 2, é a primeira linha, 1, 0, 0, multiplica por 2, 2, 0, 0. Agora, soma com a segunda linha, 2 mais 2, 4, 0 mais 3, 3, 0 mais 5, 5, sim? Então, essa matriz C eu obtive da matriz A como? Substituindo essa segunda linha de A por a segunda linha mais duas vezes a primeira linha, sim? Então, o que está me falando a propriedade? Que o determinante de C é o determinante de A, tá? Ou seja, menos 4, tá? E da mesma coisa com as colunas, sim? Por exemplo, temos essa matriz D, com colunas agora. 1, 2, 1. E aqui, por exemplo, 3, 9, e aqui 5. 0, 5, 2. Qual que seria o determinante dessa matriz D? Como que eu obtive a matriz D? Olha, a primeira linha, a primeira coluna é a mesma coluna que a matriz A. A terceira coluna também é a mesma coluna, é a mesma terceira coluna da matriz A. A diferença é a segunda coluna. Como que eu obtive a segunda coluna de D? Eu substituí a segunda coluna de A por a soma da segunda coluna de A mais 3 vezes a primeira coluna de A. Sim? Pegar a primeira coluna de A, segunda coluna de A, 0, 3, 2, mais 3 vezes a primeira coluna, 1, 2, 3. 0 mais 3, 3. 2 por 3, 6, mais 3, 9. 1 por 3, 3, mais 2, 5. Sim? Então, o que está falando a propriedade? Que o determinante de D é o mesmo determinante de A. Tá? Então, não preciso calcular de novo o determinante de D. Sim? Percebe que se eu não tenho essas propriedades aqui, o que eu teria que fazer? Calcular esse determinante de D por cofatores, sim? Então, daria mais trabalho, daria mais conta, sim? É mais conta. Agora, o determinante de A, eu já sei calcular. Tem dois zeros, então é fácil calcular por cofatores, sim? Para calcular o determinante de A, o que eu tenho que fazer simplesmente? O determinante de D, o mesmo determinante de A. Justamente pela propriedade. Ok? Ok. Isso era a propriedade 5, sim? E a propriedade 6. Tínhamos definido o que era um múltiplo de um escalar por uma matriz, sim? Sim? Um escalar C vezes uma matriz A era o quê? Era a matriz que eu obtinha multiplicando todas as entradas de A pelo escalar C, sim? Então, nesse caso, o determinante da matriz C por A vai ser C vezes C elevado a n vezes o determinante de A. Tá? N aqui é o tamanho da matriz, N é a ordem da matriz. Tá? Então, por exemplo, aqui, temos essa matriz A, de novo, a mesma matriz A. E vamos construir outra matriz, E.
A matriz A é a matriz 1, 0, 0. Então, vamos supor que essa matriz é 2, 0, 0. Vamos multiplicar por 2 a matriz A. 4, 6 e 10. 4, 6 e 10. Tá? E a terceira coluna é 1, 2, 2. Então, multiplicando por 2, 2, 4, 4. 2, 4, 4. Sim? Então, essa matriz E é duas vezes a matriz A, sim? Múltiplo escalar. Duas vezes A. Ou seja, multiplicar cada entrada de A por 2. O que está falando essa propriedade aqui? Que para calcular o determinante de E é suficiente o quê? Pega o 2, que foi o número, porque multiplicou a matriz A, sim? E eleva a ordem da matriz, a ordem da matriz A. A ordem da matriz A, nesse caso, é 3, sim? Uma matriz 3 por 3. A ordem é 3. Vezes o determinante de A. Tá? O determinante de A, que já calculamos, é menos 4, sim? Então, é 8 vezes menos 4. Então, é menos 32, tá? Então, é dessa forma que eu uso a propriedade, ok? Tá. E aqui, de novo, uma nomenclatura, tá? Uma nomenclatura. As operações, essas operações que eu realizo aqui nessas propriedades aqui, ou seja, se eu pego uma linha, multiplico por essa linha por um número, se eu troco as colunas com as linhas e tudo, sim? As operações que eu faço nessas propriedades aqui, nesse teorema que eu falei, são chamadas de operações elementares, tá? Operações elementares nas linhas ou nas colunas já, tá? Nas filas ou nas colunas já. Tá? Isso é só definição. Então, fazer esse procedimento aqui, quando eu faço alguma dessas propriedades aqui, então eu faço operações elementares da matriz A, sim? Por exemplo, uma operação elementar é o quê? Uma operação elementar da matriz A é o quê? Multiplicar alguma linha por algum número. Isso é uma operação elementar da matriz A, tá? O que seria outra operação elementar? Trocar, por exemplo, linhas ou colunas da matriz A, sim? Multiplicar toda a matriz A por um número, por um escalar, sim? Somar a uma linha um múltiplo de outra linha, ou a uma coluna um múltiplo de outra coluna, sim? Isso seria outra operação elementar. Então, essas operações que eu mencionei nas propriedades são chamadas operações elementares da matriz A, tá? Isso é só nomenclatura, é só nome, mas é necessário saber, ok? Então, por exemplo, já vimos esse exemplo aqui, como que eu calculo determinantes de A, sim? Eu decomponho, sim, em dois determinantes, ok? E aqui, por exemplo, isso aqui é mais ou menos o que estamos fazendo já. Se temos uma matriz A de ordem 4, com determinante de 18, e aqui está pedindo o quê? Usar as propriedades para calcular o determinante da matriz B, obtida a partir de A, após de realizar sequencialmente as seguintes operações. Tá? Então, o que eu faço primeiro? Na matriz A, o que eu tenho que fazer? Somar na segunda linha 3 vezes o valor da primeira linha. Tá? E obtenho uma matriz. Aí, sim, fazendo isso, eu obtenho outra matriz. Agora, nessa outra matriz, multiplica a terceira linha por 2/3. E obtenho outra matriz. Sim? Nesse resultado dessa matriz, troca de lugar a primeira e a terceira linha. Tá? E obtenho outra matriz, sim? E nessa última matriz, soma a quarta linha 2 vezes ao valor da terceira linha. E obtenho uma última matriz, sim? O que está pedindo aqui é o determinante dessa matriz, dessa última matriz, que está chamando de B, tá? Então, olha que eu nem preciso saber a cara da matriz. Eu preciso saber só as propriedades, sim? Então, por quê? Porque o que falam as propriedades aqui? A matriz... o que falam as propriedades? Se eu tenho uma linha ou uma coluna aqui, o que fala? Por exemplo, temos a matriz A, determinante 18. A essa matriz A eu vou somar na segunda linha 3 vezes o valor da primeira linha, sim? Quando eu faço essa soma, eu já vi, sim? Que o determinante não se altera, sim? Não vai se alterar. Então, o determinante da matriz que eu obtenha fazendo a primeira operação é o mesmo determinante de A, sim? Ou seja, 18, tá? Ok. Então, tá. Temos uma matriz A com determinante de 18, até o item 1. Agora, a essa matriz, multiplica a terceira linha por 2/3. O que acontece com o determinante quando multiplico por 2/3? Então, quando multiplico só uma linha, quando multiplico uma linha ou uma coluna, o determinante é multiplicado pelo mesmo número, sim? Então, no item 1 temos um determinante, uma matriz com determinante 18. Construímos a outra matriz, multiplicando
a terceira linha dessa matriz por 2/3. Então, o determinante dessa matriz vai ser o quê? 18 vezes 2/3, sim? Ou seja, 12, sim? É isso que está aqui. Então, por exemplo, seja B1, B2 e B3, as matrizes obtidas após a primeira, segunda, terceira e quarta operação, sim? Pelo item 5. O item 5 é que já falei, sim? Somamos na segunda linha, somamos 3 vezes ou qualquer outra múltiplo de alguma outra linha, sim? Determinante não se altera. Então, o determinante de B1 é o mesmo determinante de A. Agora, a matriz B2 foi obtida da matriz B1 como? Multiplicando a terceira linha por 2/3. Oi? Tá? Então, o determinante de B2 vai ser 2/3 pela propriedade, sim? 2/3 o determinante de B1, ou seja, 12. Agora, o B3 foi obtida de B2, trocando de lugar as linhas 1 e 3. Quando eu troco de lugar linhas ou colunas, o determinante troca de sinal, sim? Então, o determinante de B3 é menos determinante de B2, ou seja, menos 12, ok? E agora, temos a última matriz, a matriz B, sim? Que foi o quê? Somar na quarta linha da matriz B anterior, sim? 2 vezes o valor da terceira linha. Quando eu faço essa operação, eu já vi, sim? Que o determinante não se altera. Ou seja, que o determinante desse B vai ser o determinante do B3 e vai ser igual a menos 12, sim? Então, logo, o determinante que eu queria saber é menos 12, tá? Então, eu não precisei nem saber qual que é a cara da matriz A para obter o determinante dessa matriz B que eu obtive realizando operações elementares em A, sim? Então, é por isso que são importantes as propriedades, elas facilitam muito as contas. Eu nem preciso saber qual que é a matriz A para saber o determinante da matriz B, sim? É suficiente saber que operações eu fiz, que operações elementares, e qual que é o determinante da matriz A, ok? E agora, uma última coisa já para terminar, como que eu calculo a inversa de uma matriz, tá? Se uma matriz é inversível, sim? Eu já sei, quando é 2/2 é fácil calcular, sim? Quando é 3/3 já não é tão intuitivo, sim? E em geral, quando é de qualquer tamanho, não tem uma forma de calcular, sim? Uma forma fácil de calcular, tá? Mas a forma general de calcular uma inversa, a inversa de uma matriz, invertível, sim? Ou seja, que tenha determinante diferente de zero, sim? Vai ser o quê? Pega a matriz adjunta, sim? A matriz adjunta era o quê? Pega a matriz de todos os cofatores e depois transpõe, sim? Transpõe ela. Então, a matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. E agora, multiplica essa matriz adjunta pelo inverso do determinante. O determinante é um número, sim? O inverso desse número, que é 1 sobre a determinante de A. Então, essa vai ser a matriz inversa, tá? Então, com esse teorema aqui, eu já sei calcular a inversa de qualquer matriz. Então, basta calcular a matriz adjunta, que eu já sei calcular também, sim, a matriz ou transposta, a matriz dos cofatores, eu já sei calcular cofatores, e o determinante de A, que eu já sei calcular, sim? Então, eu já sei calcular a inversa de qualquer matriz, tá? Por exemplo, aqui, nesse exemplinho aqui, temos a matriz A, determinante, calculo o determinante, sim, com qualquer das formas, pode ser com desenvolvimento linha ou coluna dos cofatores, tá? Então, o determinante é 25, ok? Agora, calculamos os cofatores. Primeiro cofator, sim, era o quê? Pega a primeira entrada 1, 1, cofator 1, 1. Pega a entrada 1, 1, elimina a linha, elimina a coluna e vezes o menor, sim? Menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante de 3, 1, 0, 4, sim? Isso aí dá 12. O cofator 1, 2. Pega a entrada 1, 2. Qual que é? 1, sim? Elimina a linha, elimina a coluna. Então, o cofator vai ser o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da matriz que eu tive eliminar linha e coluna. 0, 1, 1, 4. 1, sim? E agora eu faço assim com todos os cofatores. Calculo os cofatores de cada entrada, sim? São 9 cofatores. Então, calculo esses 9 cofatores. Tá, estão aí, os cofatores. Estão aí. Agora, o que eu faço? Construo a matriz dos cofatores. Então, essa é a matriz dos cofatores, sim? É a matriz que tem por entrada os cofatores. 1, 1, 1, 2 e assim. Sim, é essa matriz. 12, 1, menos 3, menos 4, 8, 1, 1, tá? É essa matriz.
A matriz adjunta é a transposta à matriz dos cofatores, ou seja, essa matriz aqui, cujas linhas são as colunas da matriz C, tá? Então, agora, o que eu faço para calcular a inversa? Primeiro, determinante é 25. Então, o inverso do determinante, 1 sobre 25, vezes a matriz adjunta, que é essa matriz que eu calculei aqui, tá? E agora é só fazer o produto. Só faço o produto e pronto. Eu tenho a inversa da matriz A, tá? E se faz assim a conta com qualquer matriz inversível, tá? Tenho uma matriz, calculo os cofatores, calculo a matriz adjunta e o determinante. Eu já conheço a inversa da matriz, tá? Então, era isso. Então, aqui as referências que a gente usou para a aula, e era isso. Vamos ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.